Testemunho que vai fortalecer a sua fé, quando Deus usou uma irmã para evitar uma tragédia. Querido irmão, querida irmã, assista só comigo este testemunho que vai fortalecer a sua fé. É a história de como o Senhor usou uma serva fiel para evitar um acidente que poderia ter tirado vidas. Não é uma história inventada, não é algo que ouvimos de longe, mas um fato real, vivido por irmãos que estão entre nós, que frequentam os cultos, que ofertam, que oram. E hoje, com a permissão do Senhor, vamos contar como Deus agiu de maneira tão clara que não há como duvidar. Ele está no controle de todas as coisas. O sonho que não saía da mente. Era uma sexta-feira à noite, depois do culto de doutrina. A irmã Maria, vamos chamá-la assim para preservar sua identidade, mas muitos aqui a conhecem, chegou em casa como de costume, depois de ter participado da ceia do Senhor. Ela era uma irmã simples, trabalhava como doméstica, criava os filhos sozinha depois que o marido faleceu há alguns anos, mas nunca deixou de servir ao Senhor. Todos os cultos, ela estava lá. Todas as campanhas, ela cooperava. Não era uma mulher de muitas palavras, mas de muita oração. Naquela noite, ela se deitou mais cedo, porque no dia seguinte teria que acordar às 4 da manhã para pegar o ônibus e ir trabalhar. Mas o sono não veio fácil. Ela se virou na cama, tentou orar, mas uma inquietação tomava conta do seu coração. Até que, já quase adormecendo, teve um sonho. Não era um daqueles sonhos confusos que a gente esquece quando acorda. Não. Era tão vivo, tão claro, que quando ela abriu os olhos, ainda via as cenas na mente. No sonho, ela estava dentro de um ônibus. Não qualquer ônibus, era o mesmo que ela pegava todas as manhãs, o 764, que passava na porta da sua casa e a levava até o trabalho. No sonho, o motorista estava dirigindo como sempre, mas de repente, na curva perto da ponte do rio Tietê, ele perdeu o controle. O ônibus derrapou, virou, e ela viu tudo em câmera lenta, os passageiros sendo jogados para os lados, o barulho do metal se retorcendo, os gritos. E então, uma voz, não uma voz alta, mas uma certeza no seu coração disse, amanhã às 5h15, isso vai acontecer. Ela acordou de sobressalto, suando, o coração batendo forte. Olhou para o relógio, 2h30 da manhã. Faltavam 3 horas para ela acordar e pegar aquele mesmo ônibus. A luta entre a fé e o medo. A irmã Maria não era de ter sonhos assim. Nunca tinha tido uma visão, nunca tinha ouvido uma voz. Era uma irmã comum que vivia sua vida quietinha, servindo a Deus do jeito que podia. Mas aquele sonho não saía da sua cabeça. Ela se ajoelhou ao lado da cama e começou a orar. Senhor, o que foi isso? Será que o Senhor está me mostrando alguma coisa? Ou será que é só o meu medo? Ela lembrava de histórias que já tinha ouvido na igreja, de irmãos que tiveram sonhos e Deus os usou para avisar sobre perigos. Mas também lembrava que o inimigo pode colocar medos no coração da gente. Como saber? Ela abriu a Bíblia, sem nem saber direito onde procurar, e seus olhos caíram em Salmos 34, 7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Aquilo a acalmou um pouco, mas a dúvida ainda estava lá. E se for só imaginação minha, Senhor? E se eu fizer algo errado e atrapalhar a vida dos outros? Ela pensou em ligar para o irmão que era cooperador na igreja, mas eram 3 da manhã. Não queria acordar ninguém. Pensou em esperar até de manhã. Mas e se fosse tarde? Foi então que ela se lembrou de uma coisa que o irmão mais velho sempre dizia nos cultos. Quando Deus fala, ele confirma. Se você tem uma dúvida, peça confirmação. Ela fechou os olhos e orou. Senhor, se esse sonho é do Senhor, me dá um sinal. Mostra para mim que o Senhor está falando comigo. E então ela se deitou de novo, mas não conseguiu dormir. Ficou ali, olhando para o teto, o coração apertado, até que o despertador tocou às 4 da manhã. A decisão que salvou vidas. Quando o despertador tocou, a irmã Maria não teve dúvida. Ela não ia pegar aquele ônibus. Mas como? Era o único transporte que passava perto da sua casa naquela hora. Se ela não pegasse ele, ia se atrasar para o trabalho, e a patroa era rigorosa com horários. Ela se vestiu rápido, tomou um café correndo e saiu de casa. Quando chegou no ponto, o ônibus já estava vindo. Era ele, o 764, com o mesmo motorista de sempre. Ela sentiu o coração bater forte. E agora, Senhor? Foi então que ela viu uma coisa que nunca tinha notado antes. Do outro lado da rua, tinha um ponto de outro ônibus, o 812, que também passava perto do seu trabalho, só que demorava uns 20 minutos a mais. Ela não pensou 2 vezes. Cruzou a rua correndo, como se algo a empurrasse, e entrou no 812. Quando o ônibus arrancou, ela olhou pela janela e viu o 764 passando na frente. O motorista até buzinou como sempre fazia quando a via, e ela acenou, mas com um peso no peito.
Senhor, se isso for coisa da minha cabeça, me perdoa. Mas se não for, protege aquelas pessoas. Ela chegou atrasada no trabalho e a patroa reclamou. Ela explicou que tinha perdido o ônibus e a patroa, embora não muito satisfeita, deixou passar. Mas o dia todo, a irmã Maria não conseguiu tirar aquele sonho da cabeça. Até que às 10 da manhã a patroa recebeu uma ligação. Era a filha dela, chorando. Mãe, você viu as notícias? Teve um acidente grave na ponte do Tietê. Um ônibus virou. A irmã Maria sentiu as pernas fraquejarem. Ela pediu licença, foi até o banheiro e ali, sozinha, chorou. Não de medo, mas de gratidão. Obrigado, Senhor. O Senhor me usou. A confirmação que veio depois. Quando ela voltou para casa naquela noite, ligou a televisão e viu as imagens. Era o 764, o mesmo ônibus, virado na curva, exatamente como ela tinha sonhado. Os bombeiros ainda trabalhavam no local, e o repórter dizia que por milagre, ninguém tinha morrido, mas havia vários feridos. Ela caiu de joelhos ali mesmo, na sala, e chorou mais uma vez, agora em oração. Senhor, o Senhor é fiel. O Senhor me avisou, e eu obedeci. Mas e aquelas pessoas, Senhor? Algumas estão machucadas. Foi então que ela sentiu uma paz no coração, como se o Senhor dissesse, você fez a sua parte. Agora confia em mim. No domingo seguinte, ela foi à igreja como sempre. Não contou para ninguém o que tinha acontecido, porque não queria chamar atenção para si. Mas o irmão cooperador, que era responsável pela região dela, notou que havia algo diferente nela. Depois do culto, ele se aproximou. Irmã Maria, tudo bem? Você parece, não sei. Parece que tem alguma coisa para contar. Ela hesitou, mas então decidiu compartilhar. Contou tudo. O sonho, a dúvida, a decisão de não pegar o ônibus, as notícias. O irmão cooperador ouviu em silêncio, e quando ela terminou, ele só disse, glória a Deus. Isso não foi coincidência, irmã. Foi o Senhor te usando. E então, ele fez uma pergunta que ela não esperava. E as pessoas que estavam naquele ônibus? Você não acha que o Senhor quer que a gente ore por elas? Ela não tinha pensado nisso. Mas ali, os dois se ajoelharam ali mesmo, no corredor da igreja, e começaram a orar por aqueles passageiros, muitos deles desconhecidos, mas que Deus conhecia pelo nome. Como Deus usou aquele testemunho. Nos dias que se seguiram, a irmã Maria não ficou quieta. Ela sentiu que Deus queria que ela fizesse mais. Ela descobriu que um dos feridos no acidente era uma moça que morava perto dela. Não era da igreja, mas a irmã Maria foi visitá-la no hospital. Levou um pouco de comida, sentou ao lado da cama, e quando a moça perguntou por que ela estava ali, ela simplesmente disse, eu só queria te dizer que Deus te livrou por um motivo. Ele tem um plano para sua vida. A moça, que se chamava Ana, olhou para ela com estranheza a princípio, mas depois começou a chorar. Eu quase morri. Eu não sei por que Deus me poupou. A irmã Maria então contou sobre o sonho, sobre como Deus a tinha alertado, e como ela tinha obedecido. E depois, com calma, falou do amor de Deus, de como Ele não quer que ninguém se perca, de como Jesus morreu para nos salvar. Ana não se converteu na hora, mas começou a frequentar os cultos. Primeiro, só para acompanhar a irmã Maria. Depois, porque sentiu algo diferente ali. Um mês depois, ela estava na piscina, sendo batizada em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebeu o Espírito Santo, falando em línguas como no dia de Pentecostes. Hoje, Ana é uma cooperadora na igreja. E sempre que conta seu testemunho, ela diz, se não fosse a irmã Maria ter obedecido a Deus, eu não estaria aqui hoje. O que aprendemos com essa história? Irmão, irmã, esse testemunho não é só sobre um sonho ou um acidente evitado. É sobre como Deus fala com os seus filhos. Às vezes, de maneiras que a gente não espera. Deus usa o simples. A irmã Maria não era nenhuma profetisa famosa. Era uma irmã comum que trabalhava, criava seus filhos, e servia a Deus do jeito que podia. Mas Deus escolheu ela. Isso nos ensina que Deus não olha para a posição da pessoa, mas para o coração disposto a obedecer. 2. A obediência traz proteção. Ela poderia ter ignorado aquele sonho. Poderia ter dito, é só coisa da minha cabeça. Mas ela não ignorou. Ela buscou a Deus, pediu confirmação, e agiu. Quando Deus fala, a nossa parte é obedecer, mesmo que não entendamos tudo. 3. Deus se importa com as vidas. Aqueles passageiros no ônibus não eram desconhecidos para Deus. Ele conhecia cada um pelo nome. E mesmo que a irmã Maria não pudesse salvar a todos, Deus usou ela para evitar uma tragédia maior. Isso nos mostra que Deus está no controle, mesmo quando a gente não vê. 4. Um testemunho pode mudar vidas. Se a irmã Maria tivesse guardado aquilo só para si, Ana talvez nunca tivesse conhecido a verdade.
mas porque ela compartilhou, porque ela foi até o hospital, porque ela falou de Jesus com amor, uma alma foi salva. E hoje Ana está na igreja, servindo ao Senhor. 5. Deus confirma a sua palavra. Quando a irmã Maria pediu um sinal, Deus não mandou um anjo do céu. Ele usou as notícias, usou o irmão cooperador, usou a própria Ana. Deus confirma as coisas do jeito dele, no tempo dele. E você, o que tem feito com os avisos de Deus? Talvez você esteja lendo isso e pensando, mas Deus nunca falou comigo assim. Será que não? Às vezes, Deus fala através de uma inquietação no coração. Às vezes, através de um irmão que dá um conselho. Às vezes, através de uma passagem bíblica que salta aos nossos olhos. A questão não é como Deus fala. A questão é, quando Ele fala, a gente está ouvindo? E quando ouvimos, a gente obedece? Quantas vezes a gente ignora aquela vozinha que diz, não vá por esse caminho? Ou, ligue para fulano, ele está precisando. Ou, pare de fazer isso, não é da vontade de Deus. A irmã Maria poderia ter ignorado. Poderia ter dito, é só um sonho bobo. Mas ela não ignorou. E hoje temos esse testemunho de como Deus age quando a gente o busca de verdade. Uma oração para você. Antes de terminar, quero fazer uma oração contigo. Senhor Jesus, obrigado por esse testemunho que mostra o teu cuidado por nós. Senhor, assim como a irmã Maria dá a cada um de nós ouvidos para te ouvir, coragem para te obedecer, e um coração disposto a ser usado por ti. Se há alguém aqui que tem ignorado a tua voz, perdoa, Senhor. Fala de novo, e dá força para obedecer. Se há alguém que está com medo de dar um passo de fé, dá coragem. Se há alguém que acha que não serve para nada, mostra que tu usas os simples, os humildes, os que estão dispostos a te seguir. Em nome de Jesus, amém. Não desista. Deus está no controle. Irmão, irmã, se você está passando por uma prova, se parece que Deus está demorando, se você não sabe mais o que fazer, continue firme. Deus não nos promete uma vida sem dificuldades, mas Ele promete estar conosco em meio a elas. Às vezes, a gente não entende na hora. Às vezes, a gente até duvida. Mas quando a gente olha para trás, a gente vê a mão de Deus agindo o tempo todo. A irmã Maria não sabia porque teve aquele sonho. Mas hoje, ela sabe, Deus a usou para salvar vidas. E Ele pode usar você também. Não olhe para as circunstâncias. Olhe para Ele. Glória ao nome santo do Senhor. Amém. O caminho da obediência e as portas que Deus abre. A irmã Maria não imaginava que aquele sonho seria o início de uma jornada que mudaria não só a vida dela, mas a de muitas outras pessoas. Depois que ela obedeceu e foi até a casa da irmã Ana, algo dentro dela mudou. Não foi só a alegria de ver a irmã livre daquele sofrimento, mas uma certeza profunda de que Deus a estava chamando para algo maior. Nos dias que se seguiram, ela começou a sentir um peso no coração sempre que via alguém na igreja passando por dificuldades. Não era um peso de culpa, mas uma responsabilidade amorosa, como se Deus estivesse dizendo, você pode fazer mais. Ela não tinha dinheiro, não tinha influência, não tinha nada de especial aos olhos do mundo, mas tinha disponibilidade. E isso, para Deus, é mais do que suficiente. A primeira provação. Mas como, Senhor? Uma tarde, enquanto arrumava a casa, ela ouviu um barulho na porta. Era a irmã Carla, uma jovem que havia se afastado da igreja depois de perder o emprego e entrar em depressão. Seu rosto estava marcado pela tristeza, os olhos inchados de tanto chorar. Irmã Maria, eu não aguento mais. Já orei, já pedi, já chorei, e nada muda. Às vezes, acho que Deus nem se importa comigo. A irmã Maria não tinha respostas prontas. Não disse, tudo vai ficar bem, ou Deus tem um plano. Em vez disso, ela sentou ao lado da irmã Carla, pegou sua mão e chorou com ela. Não foram palavras que confortaram naquele momento, mas o silêncio cheio de compaixão. Depois de um tempo, a irmã Maria falou, Carla, eu também já me senti assim. Já achei que Deus tinha me abandonado. Mas sabe o que aprendi? Que às vezes Ele não tira a gente da prova, mas entra na prova conosco. E se Ele está aqui, então tem um propósito. A irmã Carla não se converteu ali, não teve uma revelação instantânea. Mas algo quebrou dentro dela naquele dia. Ela voltou para casa um pouco mais leve, não porque a situação tinha mudado, mas porque alguém tinha compartilhado sua dor. A oferta que veio do nada. Dias depois, a irmã Maria estava na cozinha, preocupada. O dinheiro do mês estava curto, e ela não sabia como ia pagar as contas de luz e água. Enquanto rezava em silêncio, alguém bateu à porta. Era um irmão da igreja que ela mal conhecia, segurando um envelope. Irmã Maria, o Senhor me colocou no coração para trazer isso para você. Não é muito, mas é com amor. Ela abriu o envelope e o valor era exato para quitar as contas atrasadas. Não sobrava nada, não era um milagre de abundância.
Mas era a providência de Deus na medida certa. Ela não chorou de alegria. Não pulou de emoção. Ajoelhou-se ali mesmo, na sala, e agradeceu. Porque ela sabia, Deus não havia feito aquilo por ela, mas através dela. Aquela ajuda não era só para suas contas, era um sinal de que ele a estava preparando para algo maior. O convite que mudou tudo. Algumas semanas depois, o cooperador responsável pela região a chamou para uma conversa. Irmã Maria, nós temos observado seu zelo. Você tem visitado os doentes, tem ajudado os necessitados, tem sido fiel. O irmão, nome do ancião, acha que você poderia começar a participar mais ativamente na obra, ajudando nas visitas aos novos e aos afastados. O que você acha? Ela sentiu o coração acelerar. Medos vieram à mente. E se eu não souber o que dizer? E se eu errar? E se as pessoas não me aceitarem? Mas então ela lembrou do sonho, da irmã Ana, da irmã Carla, do envelope com o dinheiro exato. Se é para a glória de Deus, eu aceito. Não porque eu seja capaz, mas porque Ele é. E assim, sem alarde, sem títulos, sem reconhecimento, a irmã Maria começou a servir de uma maneira que nunca havia imaginado. A primeira visita. Eu não sei fazer isso. A primeira família que ela visitou era de um casal que havia parado de frequentar a igreja depois de uma briga feia. O marido, irmão João, era um homem duro, que não gostava de conversa fiada. A esposa, irmã Lúcia, estava desanimada, quase sem fé. Quando a irmã Maria chegou, eles a receberam com desconfiança. "O que a senhora quer aqui?" perguntou o irmão João, cruzando os braços. Ela não tinha um sermão preparado. Não tinha uma estratégia. Tinha só o que Deus havia colocado em seu coração. "Eu vim porque me lembrei de vocês. Porque a igreja sente falta de vocês. E porque se eu estivesse no lugar de vocês, gostaria que alguém viesse me dizer que ainda tem esperança." O irmão João ficou em silêncio. A irmã Lúcia começou a chorar baixinho. "Ninguém nunca veio nos visitar antes," ela disse, enxugando as lágrimas. A irmã Maria não forçou nada. Não falou de pecado, não falou de volta à igreja. Falou de amor. E antes de sair, ela deixou um recado. "Se precisarem de algo, mesmo que seja só para conversar, eu volto. Não estão sozinhos." A semente que cresceu em silêncio. Ela voltou outras vezes. Não todos os dias, não com pressa. Com paciência. Levava um pão caseiro, um café, uma palavra de ânimo. Não falava da igreja, não pressionava. Vivia o evangelho. Até que um domingo o casal apareceu no culto. Não disseram nada, só sentaram nos fundos. Depois foram embora sem falar com ninguém. Mas estavam lá. Nas semanas seguintes, eles começaram a vir com mais frequência. O irmão João, que antes era fechado, começou a sorrir mais. A irmã Lúcia, que estava desanimada, começou a cantar os hinos com mais fé. Um dia, depois do culto, o irmão João aproximou-se da irmã Maria. "Obrigado por não desistir da gente." Ela sorriu. "Não fui eu. Foi Deus." O jovem que quase se perdeu. Mas a maior prova ainda estava por vir. Um jovem da igreja, o irmão Lucas, tinha se envolvido com más companhias. Começou a faltar aos cultos, a responder mal aos pais, a se afastar de tudo. Os irmãos falavam: "Esse menino está perdido." Alguns até diziam: "Deixa ele, um dia ele volta." Mas a irmã Maria não conseguia tirar ele da cabeça. Todas as noites, ela orava por ele. Até que numa madrugada, ela acordou com um sobressalto. Era como se uma voz tivesse dito: "Vá até a casa dele. Agora." Ela olhou o relógio, 3 horas da manhã. "Senhor, a esta hora? Eles vão pensar que eu estou louca." Mas a impressão não saía. Vestiu o roupão, calçou os chinelos e saiu. Quando chegou perto da casa do irmão Lucas, ouviu barulho de discussão. O jovem estava na calçada, gritando com os pais. Parecia bêbado. Ou drogado. Algo muito errado estava acontecendo. Ela não sabia o que fazer, mas se ajoelhou ali mesmo na rua, e começou a orar em voz alta. "Senhor Jesus, este jovem é teu. Não deixa o inimigo levá-lo. Livra ele, Senhor. Eu não tenho força, mas tu tens." O irmão Lucas virou-se, surpreso. "O que a senhora está fazendo aqui?" Ele perguntou, confuso. "Orando por você," ela respondeu, sem levantar. Algo quebrou nele naquele momento. Ele caiu de joelhos e começou a chorar. Os pais que tinham saído para ver o que estava acontecendo também se ajoelharam. Naquela noite, o irmão Lucas não só voltou para casa como também pediu para ser levado de volta à igreja. E algumas semanas depois, ele foi batizado nas águas em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. A multiplicação da bênção. Hoje a irmã Maria não é nenhuma líder famosa. Não tem cargo, não prega em púlpitos. Mas ela é uma das pessoas mais respeitadas na congregação. Por quê? Porque ela vive o que acredita. A irmã Ana, que ela salvou do suicídio,
hoje ajuda outras mulheres em depressão. A irmã Carla, que pensava em desistir, hoje canta no coral da igreja com alegria. O casal que estava afastado, hoje são cooperadores fiéis. O irmão Lucas, que quase se perdeu, hoje é um jovem dedicado, que visita outros jovens em risco. E tudo começou com um sonho, uma obediência, um coração disposto. A lição que fica. Talvez você esteja lendo isso e pensando, mas eu não tenho dom para isso. Não sei falar, não sei ajudar, não sou ninguém especial. A irmã Maria também achava isso. Ela não era ninguém especial. Era só uma irmã comum com medos, dúvidas e limitações. Mas ela tinha uma coisa que faz toda a diferença: disposição. Deus não está procurando super-heróis. Ele está procurando servos fiéis. Pessoas que mesmo com medo dão um passo. Pessoas que mesmo sem entender, obedecem. Pessoas que mesmo sem ver o resultado continuam firme. Uma oração final. Antes de terminar, quero orar com você mais uma vez. Senhor Jesus, obrigado por este testemunho que mostra que tu usas os simples, os humildes, os que estão dispostos. Senhor, se há alguém aqui que acha que não serve para nada, que acha que não tem nada a oferecer, fala ao coração dessa pessoa. Mostra que tu não olhas para o que nós temos, mas para o que nós somos, teus filhos. Dá a cada um de nós, Senhor, um coração obediente como o da irmã Maria. Que a gente não ignore tua voz, não tenha medo de dar o primeiro passo, e não desista, mesmo quando não vemos o resultado. Porque tu estás no controle. Em nome de Jesus, amém. Não desista. Deus está agindo. Irmão e irmã, a obra que Deus começou em você, Ele vai terminar. Talvez você esteja em uma fase difícil. Talvez pareça que nada está dando certo. Talvez você até esteja pensando em desistir. Mas olhe para trás. Quantas vezes você já achou que não ia aguentar, e aqui está você ainda de pé? Isso não é sorte. É Deus. Ele não te prometeu uma vida sem lutas. Mas Ele prometeu estar contigo em cada uma delas. E se Ele está contigo, então tem um propósito. Talvez você esteja sendo preparado para salvar uma vida. Talvez você esteja sendo moldado para ser uma bênção. Talvez, daqui a alguns anos, alguém vá contar sua história como um testemunho de fé. Não olhe para as circunstâncias. Olhe para Ele. E continue firme. Glória ao nome santo do Senhor. Amém.